Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui iniciando mais uma quinzena. Essa quinzena do dia 10 ao dia 24 de maio de 2021. Vamos ver hoje conteúdo de química, solução e solubilidade. Primeiro, o que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea. É um dos tipos de mistura, que na verdade existem vários tipos de mistura, e a solução ela faz parte dessas misturas. E quando a mistura ela é uma mistura homogênea, ela é chamada de solução. Na solução, ela tem dois componentes. Um componente que é o solvente e outro componente que é o soluto. O solvente geralmente é a água e o soluto pode ser um sal, pode ser um açúcar, é a coisa que é colocada em contato com o solvente. O solvente ele está presente em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. A solução ela pode ser classificada como uma solução diluída, pode ser solução concentrada ou pode ser uma solução saturada, diluída, concentrada ou saturada. A solução diluída é quando ela apresenta uma pequena quantidade de soluto. Então, quando o soluto está, a gente diz assim popularmente que a solução está bem ralinha, está bem fraquinha. Ela é concentrada quando ela tem uma quantidade grande de soluto. E ela é saturada quando ela tem a quantidade máxima de soluto que consegue dissolver na solução. Um exemplo disso é que se vocês colocarem uma colherinha de chá, meia colherinha de chá, uma pitadinha de chá, de sal em um copo com água e você mexer, ele vai dissolver tudo. A solução está diluída. Se você colocar uma colher de chá cheia, mexer, vai dissolver, mas aí a solução já estará concentrada. Se você colocar 2 colheres, pode até dissolver também. Aí a solução está ficando mais concentrada ainda. Mas vai ter um momento em que você não vai conseguir mais dissolver nenhuma quantidade de sal. Qualquer quantidade de sal que você coloque nesse copo e mexer, ele vai formar um depósitozinho no fundo. Então, nesse momento, a solução estará saturada. Então, a solução saturada é quando ela não consegue mais dissolver nenhuma quantidade de soluto. As soluções, existe uma forma de a gente dizer quanto é que tem de soluto ou quanto é que esta solução está concentrada. Ou quanto é que essa solução está forte. Essa solução está forte ou está fraca? Assim, no sentido de quantidade de soluto. Essa quantificação é feita através de uns cálculos químicos que a gente faz que pode expressar essa quantidade de soluto. E aí ele pode expressar qual é essa concentração. E toda solução ela tem uma quantidade máxima de soluto que ela consegue dissolver. Na verdade, isso é a característica do solvente e característica do soluto. Essa quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver, ele é chamado de coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade de uma substância. Um exemplo, como eu falei antes do exemplo da água com sal, se você colocar 100 ml
ou 100 mililitros de água em um copo, e você for colocando sal, você vai colocar, mexe, dissolve, coloca mais sal, mexe, dissolve, mas vai ter um momento que você não vai conseguir mais dissolver o sal, até porque ele atingiu o coeficiente máximo de solubilidade, que é em torno de 30 e poucos gramas para cada 100 ml de água. Tem outros tipos de substâncias que vocês podem dissolver mais do que 30 gramas. Tem alguns que você não dissolve nem meio grama. Então a substância que que você consegue dissolver muito pouco é porque ele tem um coeficiente de solubilidade muito baixo. E o que você consegue dissolver mais é que você tem um maior coeficiente de solubilidade. E aqui está a formulazinha para a gente calcular, fazer o cálculo de concentração de uma substância, onde C é a concentração, M é a massa, que a massa a gente chama popularmente de peso, é quanto de solução de soluto que a gente colocou, ele é expresso em gramas, e o V é o volume que expressa em litros. Se a gente for preparar uma solução ou fazer algum cálculo e a massa ou volume tiver diferente dessas unidades, a massa tiver, por exemplo, em quilogramas, a gente tem que converter para grama, e se o volume tiver em mililitro ou outra unidade, a gente tem que converter em litros. Que a concentração, que é a concentração comum, ela é a massa dividido pelo volume, sendo que a massa é em gramas e o volume é em litros. Por exemplo, a concentração de sal na água do mar é em média 30 gramas por litro. Isso quer dizer que em cada litro de água, em cada 1 litro de água, tem 30 gramas de sal. Nas regiões salineiras, a concentração é superior a essa média, porque dependendo do oceano, dependendo da proximidade com a costa, ela pode variar, pode ter um pouco mais ou um pouco menos de sal. Outro exemplo muito comum é do soro fisiológico, que é de 9 gramas de soluto, são 9 gramas de soluto para 1 litro de solução. Isso fornece uma concentração de 9 gramas por litro. Essa é a concentração do soro fisiológico. Esse tipo de concentração que nós vimos, aqui foi a concentração, aqui foi a concentração comum, mas existem vários tipos de concentração, ou de forma de expressar uma concentração de uma solução. Existe a concentração comum, existe também o título que a gente também pode chamar de porcentagem. Essa porcentagem pode ser em massa, pode ser em volume, existe molaridade, molalidade, mas aqui nós vamos ver as principais, ou as que são mais conhecidas e mais usadas, que é a concentração comum, que é essa que a gente viu, que é em gramas por litro, e esse outro tipo que é em porcentagem. Essa concentração em porcentagem, ela pode ser expressa em massa ou em volume. Por exemplo, uma solução que está a 3% indica que em cada parte da solução contém 3 partes de soluto. Em cada 100 partes de solução contém 3 partes de soluto. Por isso que ela é expressa dessa forma. 3% quer dizer 3 em cada 100 partes. Em cada 100 partes de solução tem 3 partes de soluto. Pegando aqui um exemplo prático. Quando a gente pega, para a gente verificar a concentração de água em uma aguardente que tem 38% de álcool, aguardente que tem 38% de álcool,
indica que em cada 100 partes da bebida, 38 é de álcool e 62 partes é praticamente água. Colocando aqui um exemplo aqui no copo, fica graficamente mais bem representado. Temos aqui o volume daqui de baixo até em cima corresponde a 100% ou 100 partes. Então, olha, quase metade, 38 partes, equivale ao álcool. E 62 partes equivale à água e outras coisas mais que tiver. Sendo que esses 38 responsável é o álcool. Então, se diz que essa aguardente está a 38%. No caso de uma cerveja, que a porcentagem é de 5%, indica que em cada 100 ml de cerveja, 5 ml é de álcool. Aguardente, 100 ml de cerveja, 100 ml de cerveja, 38 ml é álcool puro. Para fazer o cálculo, nós podemos usar essa expressão aqui. P é igual a Q1 sobre Q2 vezes 100. Ficou faltando um 100zinho aqui. Onde P é a porcentagem, Q1 é a quantidade de soluto em volume, que a gente pode usar litro, ou em massa, em gramas. E Q1, o índice 1 representa o soluto. E quando não tiver índice, refere à solução. Então, uma quantidade e outra quantidade. A gente vê que está tratando aqui da mesma coisa. Massa, massa, ou volume, volume. Pode até ser massa por volume também, pode até variar. Pegando aqui esse exemplo, né? Exemplo 1. Para preparar 250 ml de uma solução de sacarose, sacarose é o principal constituinte sólido do caldo de cana-de-açúcar. Isto é, se a gente pegar qualquer caldo de cana e evaporar toda a água, o que vai ficar de sólido, a maior quantidade que vai ter de sólido vai ser de açúcar, que é a sacarose, que é esse açúcar de mesa. Então, para preparar 250 ml de uma solução de sacarose, cuja concentração seja 5 gramas por litro, quantos gramas de sacarose serão necessários? Nesta solução, podemos identificar o volume da solução, já está aqui o volume, já foi fornecido, e a concentração, que foi 5 gramas por litro. Falta saber quanto de soluto para preparar a solução. Dados: 5 gramas por litro, a concentração 5 gramas por litro. Esse aqui eu vou fazer com vocês aqui ao lado. Vamos continuando aqui. Transcrevi a questão para cá, para o papel, e vamos ver como é que a gente resolve. Então, para preparar 250 ml de uma solução de sacarose, que 250 ml de uma solução de sacarose, então temos o volume. Vou pegar aqui, pegar um lápis. Volume 250 ml. 250 ml, o volume cuja concentração é igual a 5 gramas
por litro. Ele quer saber quantos gramas de sacarose são necessários. Esse aqui, quantos gramas? Esse aqui é a massa. A massa, quanto é? Sabemos que a concentração é igual massa dividido pelo volume. Então nós temos três variáveis aqui, sabemos o valor da concentração, sabemos o valor do volume, falta saber a massa. Então, substituindo aqui, temos que 5 é igual a massa dividido por 250 ml. Agora vocês lembrem que eu falei que o volume tem que ser em litros, então a gente tem que transformar isso aqui, 250 ml em litros. 250 ml em litros é igual a 0,25 litros, certo? Então, 0,25 massa, mantendo aqui, jogando esse para lá e invertendo aqui, resolvendo a equação, nós temos que 5 vezes 0, é igual a 5 vezes 0,25. 5,25. 5,25 massa vai ser igual a 4,25. Então a massa vai ser igual a 4,25 gramas. Essa é a resposta. Então, para preparar esta solução, será necessário 4,25 gramas de sacarose. Certo, gente? Então, a gente finaliza essa questão e pode ver a outra. Vamos ver mais um exemplo. Vamos lá no exemplo 2. Uma salmoura foi preparada pela dissolução de 30 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em 200 ml de água. Qual foi a concentração desta solução? Ou qual é a concentração dessa solução? Então vamos ler e tirar os dados. Vou pegar o papel. Uma solução foi preparada pela dissolução de 30 gramas de cloreto de sódio. Então isso aqui é a massa. Massa é igual a 30 gramas de cloreto de sódio em 200 ml. 200 ml é o volume. Volume é igual a 200 ml. Lembrando que isso aqui a gente tem que converter em litros. 200 ml equivale a 0,2 litros. Qual a concentração? A gente não sabe. Eu aconselho, pessoal, sempre que forem resolver alguma questão que tenha cálculos, que vocês primeiramente copiem os dados, vão lendo e extraindo os dados. Isso facilita muito na hora de resolver a questão. Depois vocês copiam a fórmula, concentração é massa sobre volume, e aqui vocês substituem os valores que vocês tiverem. Então a concentração, vou fazer aqui, concentração, a gente não sabe, então
quanto é, então a gente repete. A massa, deixa eu destacar isso aqui. A massa, 30 gramas. 30 gramas. E o volume é esse volume daqui. Deixa eu dar um destaquezinho nele. Esse é o que a gente vai usar. Então esses dados aqui são os que a gente utiliza. Aqui dá 0,2 litros. A concentração vai ser igual 30 dividido por 0,2 vai dar 150, né? 150. O que? Aqui a massa é expressa em gramas, o volume é expresso em litros. Então 30 dividido por 0,2 dá 150. Grama dividido por litro vai dar grama por litro. Então essa é a nossa resposta. Mais uma, vamos ver mais um exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. O exemplo 3. A concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é de 0,9%. Calcule quantos gramas de cloreto de sódio são necessários para preparar 2,5 litros. Então, vamos ler a questão e escrever aqui os dados. A concentração de cloreto de sódio, então a gente já tem aqui a concentração. Geralmente eu utilizo o símbolo, deixa eu pegar aqui a caneta, eu utilizo o símbolo como esse símbolo daqui, que ele é o tal. Tal é o T grego que é utilizado para representar o título. Mas a gente vai usar aqui a letra P para representar a porcentagem. Sim, vamos utilizar aqui a letra T. Vamos utilizar a letra. E deixa eu pegar a tinta preta. Vamos utilizar a letra P para a porcentagem, que vai ser igual a quantidade de soluto, que é o Q1, dividido pela quantidade de solvente, isso aqui, vezes 100. Vezes 100. Então a porcentagem é igual a 0,9%. Tá. Primeiro vamos extrair aqui os dados, como eu havia falado. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos retomar. Caneta. P é igual a 0,9%. Para preparar 2,5 litros. Esses 2,5 litros já é a solução, que equivale ao quê? Q é igual a 2,5 litros. E o Q1 a gente não sabe quanto é, né? Que ele pede quantos gramas são necessários para preparar isso aqui. Então a gente não sabe quanto é, coloca a interrogação. Vamos transformar
esse aqui em quilograma. 2,5 litros é igual a 2,5 quilogramas. E vamos lá fazer as substituições. P é igual a 0,9%. Q1 a gente não sabe, vezes 100 dividido por 2,5, multiplicando 2,5 vezes 9 vai dar 2,25. Deixa eu somar aqui ao lado. Isso dá 2,25 é igual a Q vezes 100. Q vai ser igual a 2,5. O 100 está aqui multiplicando, então ele vai para lá dividindo. Então aqui vai ser 2,25 dividido por 100. Que vai ser igual a 2,25 dividido por 100. É só a gente deslocar a vírgula para cá duas casas. Vai ser 0,225, né? A vírgula estava aqui nesse ponto aqui, ela andou duas casas. Então vai ser 0,225. Como eu transformei isso aqui em quilograma, esse resultado aqui também vai ser em quilograma. Então a quantidade que a gente vai precisar para preparar vai ser 0,0225 quilogramas. Mas se eu quisesse saber quantos gramas, é só a gente multiplicar por 1000. Porque 1 quilograma é 1000 vezes maior do que o grama. Então, fazendo a conversão, a gente vem para cá. Dá 22,5 gramas. 22,5 gramas é igual a isso aqui. Então, essa é a resposta. Se eu perguntasse em quilograma, como eu não perguntei, em quilograma não em grama, como eu não disse se era em grama ou quilograma, qualquer uma das duas respostas está correta. Então, pessoal, essa foi a primeira aula gravada nossa. Eu vou ainda gravar as aulas que eu já havia colocado no sistema, que mandei para vocês, no sistema não, que mandei para vocês. Então depois eu vou gravar e vou mandar para vocês, tá certo? Espero que tenham gostado. Desculpem aí a pouca experiência em aula gravada, mas daqui para adiante a gente vai melhorando, ok? Então tchau a todos, boa aula, fiquem todos com Deus.